Então tá, começou a gravar. Semana passada, pessoal, então, a gente falou sobre o racismo no Brasil, né? E falamos da ideologia do branqueamento, do embranquecimento, né? Tem essas duas formas de falar. Terminamos a aula falando daquele decreto que foi conhecida como a primeira política de cotas para brancos, no caso, né, que teve no Brasil, que foi o decreto 528, de 28 de junho de 1890, no Brasil, que foi essa política que incentivava pessoas brancas a virem para o Brasil com a tentativa de embranquecer a população que teria no Brasil pós a abolição da escravatura, né? Então, é interessante a gente conhecer essa primeira política de cotas que teve no Brasil, cota entre aspas, né? Mas que foi para pessoas brancas, né? Uma forma de incentivar que essas pessoas viessem, assumissem os postos de trabalho das pessoas que teriam sido libertas da escravização, e daí elas iriam então assumir esses postos de trabalho e também iriam ganhar, ganhar incentivo para morar aqui no Brasil. Né? Então, elas viriam com incentivo para morar e já com trabalho em vista. É interessante a gente saber disso para a gente contextualizar essas outras políticas de ação afirmativa que tem hoje, que são a política de cotas para pessoas negras nas universidades, né? Porque quando as pessoas reclamam que não faz sentido essa política de ação afirmativa para pessoas negras, é interessante que a gente fale que já existiu uma para pessoas brancas, né? E que foi em 1890, após a abolição da escravatura, com essa ideologia do branqueamento, que era uma ideologia racista, né? Que queria achava que vindo mais pessoas brancas, essas pessoas iriam se relacionar e ter filhos, e ao longo do tempo a população brasileira, que naquela época era a maioria negra, iria ir embranquecendo e, consequentemente, com muitas aspas, a população iria ir ficando melhor, com muitas aspas, tá? Isso era a ideologia do branqueamento, que era uma ideologia racista, né? Porque a ideia seria que, com essa mistura de, de raças, né, haveria uma melhora da população, no sentido da questão que era, por exemplo, se a gente lembrar da outra aula ainda, que a gente trabalhou aquelas falas do Kant, do Hegel, do Hume, eles achavam que as pessoas brancas eram superiores intelectualmente e moralmente. Então, eles achavam que por essa mistura iria haver uma melhora da população, do, uma melhora da população no aspecto intelectual e moral. Então, isso aí é muito, muito racista, né? Essa ideologia do branqueamento, essa primeira política de cotas que teve no Brasil. E aí a gente vai entrar, então, na temática que está prevista para a aula de hoje, que é o racismo estrutural e a necropolítica. Né? Para a gente entender o que é esse racismo estrutural, é imprescindível que a gente tenha feito esses passos que a gente deu nas aulas passadas, para a gente entender, de fato, o que é o racismo estrutural que organiza o nosso país, né? Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês um material que eu tinha elaborado já para falar sobre racismo estrutural. Só que eu vou começar do material do meio e vou terminar antes do final. Deixa eu apresentar para vocês o material. Acho que é essa outra aqui.
Vamos ver se vai dar certo. Apresentação. É esse material aqui. Vocês... Vamos ver se vai dar certo. Me digam aí se vocês estão vendo um material que diz racismo individual e institucional. Pronto, tá. Tá infinita? Tem um monte de, na verdade, Tá. Então agora vou não parar tá o... aparecendo nada. Deixa eu ver. É? Sumiu. Parou de apresentar, no caso. Tá, deixa eu pensar como é que vai ser essa apresentação aqui. Como é que eu vou fazer, eu acho? Tem que ser tela inteira ou janela? Deixa eu tentar a tela inteira. Vai voltar para o modo infinito, mas vamos ver se vocês vão ver. E agora? Agora sim. Uhum. Tá. Então tá bom. Agora é os slides normal aí. Tá. Tá, eu vou... Acho que vou começar por aqui. Que a gente, na verdade, a gente já falou de muitas coisas que o Silvio Almeida, ele vai falando no livro dele, que é aqui do lado, então, vocês veem a capa do livro do Silvio Almeida, que é Racismo Estrutural, dessa coleção do Feminismos Plurais, que é organizado pela Djamila Ribeiro. Lembram que eu já tinha mostrado o livrinho dela, do Lugar de Fala? É um livrinho bem semelhante a esse pequenininho, de bolso, assim, e é dessa mesma coleção. É bem rápido de ler o livrinho, até se vocês puderem retirar na biblioteca, é bem, bem boa a leitura. É um livro que flui, assim, numa viagem que vocês vão fazer, alguma coisa. É bem interessante ler esse livro. E daí, o Silvio Almeida, na verdade, até chegar no ponto que ele vai fazer a distinção conceitual, que vai ser o foco da aula de hoje, ele vai retomando aquilo que a gente já discutiu, o conceito de raça, que foi primeiro que surgiu nas ciências naturais e depois foi usado para fazer uma classificação social, de hierarquização entre pessoas a partir do seu fenótipo, que é um conceito relacional, ele coloca ali histórico, né? Para falar dessa hierarquização entre as pessoas, que surge no processo de colonialismo ali, ó, né, espoliação, aviltamento. Eu só vou passar aqui mais rápido, porque a gente já discutiu isso e não precisamos rever tudo isso, só para entender qual é a linha argumentativa dele, que ele vai começar por esse conceito, vai falar, então, desse aspecto biológico, né, do aspecto étnico-cultural, que tem a ver com o conceito de raça, mas que, na verdade, não existe, né? Não existe hoje raça enquanto algo biológico, lembram, né? Essa foi uma tentativa que lá o racismo científico tentou argumentar que haveria, né? O racismo científico com Kant, Hume, Hegel, eles tentaram argumentar que haveria uma diferença de natureza entre as pessoas com fenótipos diferentes e que supostamente haveria uma diferença genética de natureza essencial entre essas pessoas e que, da perspectiva lá daqueles autores, haveria as pessoas brancas seriam intelectualmente superiores e moralmente também superiores. Só que depois, depois que a gente foi se ampliando as pesquisas nessa área, se viu que geneticamente não haveria diferença entre as pessoas, diferenças significativas, e que essa diferença hierárquica
em que uns seriam intelectualmente superiores e também moralmente superiores, isso tem base num preconceito, né? Então, só para retomar aqui que hoje o conceito de raça existe enquanto uma categoria social, cultural, que surgiu no processo de colonização para tentar hierarquizar as pessoas brancas como superiores às pessoas negras e indígenas e as outras pessoas que eles encontravam ao longo desse processo de expansão territorial. Que eles queriam, na verdade, se apoderar das terras e eles precisavam encontrar uma forma de justificar esse poder que eles estavam querendo ter sobre as pessoas que ocupavam aqueles territórios. E a forma como eles tentaram justificar foi supondo, né, essa diferença moral e intelectual em que haveria entre as pessoas. Então, existe o conceito como uma categoria social, mental, criada, inventada no processo de colonização. Né? Então, e vem daí, então, essas discriminações, toda essa discriminação, que daí ele vai começar a falar dos processos de violência, né? Que existe, então, a discriminação, vários tipos de discriminação, ele chama a positiva e a negativa. A discriminação positiva seria essa, por exemplo, a discriminação que existe quando a gente vai falar de etnia. Quem já fez as atividades do módulo lá da unidade de aprendizagem no Moodle vai poder associar com o conceito de etnia a discriminação positiva, que é quando eu, por exemplo, me identifico como tendo uma determinada cultura e uma identidade, por exemplo. Eu me identifico como uma pessoa que acredita em tal coisa. Sei lá, vocês pode ser que se identifiquem como pessoas cristãs ou religiosas com base lá nos livros, no Antigo Testamento. Vocês podem se identificar com essas características, com essa cultura, mas é que cada identidade, cada grupo, ela vai mesclando, né, diferentes coisas, porque a cultura, ela inclui as crenças religiosas, outros tipos de crenças com relação a valores, né, que a gente tem, os hábitos de alimentação, vestimenta, linguagem, alimentação, tem várias coisas que incluem na cultura, e uma cultura ela é muito mesclada, né, não permanece uma comunidade necessariamente com as mesmas características culturais dos seus antepassados, então isso vai mudando muito, mas é com quem eu me identifico, qual é a identidade que eu tenho como identidade cultural. Então, aí, por exemplo, a etnia, algumas pessoas vão se considerar indígenas porque tem um modo de vida indígena, ou que vivem, por exemplo, numa reserva indígena. Daí, essas pessoas podem se considerar indígenas e agora eu não sei se como é que é o líder indígena que reconhece se a pessoa é indígena ou não? É o pajé? Não é o pajé, é o cacique, né? É o cacique que eu acho que... Ou é toda a comunidade? Me ajudem agora, que aí eu já não me lembro mais. Da questão da... Eu acho que é o cacique que tem a palavra final. Ah, tá. Mas eu não sei, estou inventando isso na minha cabeça, eu acho. Ah, tá. Não, é que... Eu tenho uma afilhada que é indígena. E a palavra, na verdade, é o cacique. Tá. Na questão de hierarquia, é o cacique. Tá, porque daí a questão, por exemplo, para pessoas negras tem as comissões de heteroidentificação no Brasil agora, né? Mas para a questão indígena parece que não é a comissão de heteroidentificação que vai determinar, mas se a pessoa é indígena ou não, mas o cacique, né? Então é isso.
Isso, né? Eu não quero mudar de tela, mas eu tô só ouvindo vocês agora. Eu sei que quem falou por último foi a Marli. Quem falou primeiro eu não reconheci a voz. É isso? Fui eu que falei primeiro, que eu disse que eu estava inventando a Chay, e quem falou por último foi a Diana, que tem a afilhada é? indígena. Uhum. Eu confundi as vozes. Diana, tá. Então tá. Porque na verdade, assim, pelo que eu entendo do que eu conheço Hum, dentro de uma reserva, hum, na verdade, quem tem o poder sobre os índios é a FUNAI. E aí, dentro da reserva, é o cacique. uhum. Sim. Isso, daí então, no caso, para haver essa identificação de alguém como indígena, então teria que haver a confirmação pelo cacique daquela comunidade que essa pessoa é indígena e pertence a essa comunidade indígena, né? Mas a pessoa tem que se sentir também. Então, é uma discriminação positiva quando a pessoa reconhece a sua identidade. E daí é ela quem reconhece, é ela quem percebe que ela tem uma identificação, uma afinidade cultural com determinada comunidade. Isso é uma questão que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, essa discriminação positiva. E eu entendo também essa discriminação positiva que o Silvio Almeida vai colocar aqui, que é quando a gente, por exemplo, considera as diferenças para as políticas de ação afirmativa, que daí não é a discriminação enquanto violência, mas é uma discriminação, é um reconhecimento da diferença para poder conquistar um direito. Então, ele vai fazer essa discriminação, essa diferença entre a discriminação positiva e negativa, para falar que nem toda discriminação é uma violência. A negativa é sim a violência, é a que causa prejuízos e desvantagens. Mas a discriminação positiva, ela tem a ver com essa ação afirmativa, né, com base nessa identificação das pessoas, mas reconhecendo os processos de violência que existiram antes e que é preciso a gente resistir a ele. Então, é interessante essa diferença conceitual que ele faz aqui também. E daí ele vai também diferenciar entre a discriminação direta, que é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivada pela condição racial, e a discriminação indireta, que é um processo em que a situação específica de grupos minoritários é ignorada. Olha só. Ou sobre qual são impostas regras de neutralidade racial, sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas, que é o caso do mito da democracia racial, que na semana passada a gente acabou não pegando. Vocês estão escutando esse barulho? Não, Pro. Tá, então é só eu. A gente não chegou a falar na semana passada sobre o mito da democracia racial que existe no Brasil. Não falamos, né? Me ajudem a lembrar. Não lembro. Não. Então, eu tinha que ter chegado nesse ponto na semana passada, mas dá para a gente relacionar muito bem com esse conceito que o Silvio Almeida coloca aqui, que a discriminação indireta tem a ver com essa situação em que se acredita que não há diferenças sociais significativas entre as pessoas, que tem que considerar que é aquela fala aqui, não, todo mundo é igual, então a gente não pode fazer discriminação tendo política de cotas, porque todo mundo é igual. Sabe esse argumento? Que muitas vezes as pessoas usam, só que isso é muito criticado pelas pessoas que estudam sobre racismo no Brasil, sobre raça, sobre a branquitude, essas questões relacionadas à raça e etnia, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente com relação a alguns dados que eu vou apresentar para vocês hoje, que é um mito achar que as pessoas são iguais, que não existe racismo no Brasil,
muitas vezes, nos últimos anos, a gente ouviu falar que, por exemplo, as pessoas, quando lutam por políticas de cotas ou algo do tipo, essas pessoas estão querendo um benefício sem que, na verdade, seja necessário, né? E não é assim. Isso a gente diz que é o mito da democracia racial, quando a gente acha que nós somos iguais, e porque nós somos iguais, não deve haver política de cotas, não deve haver políticas de ação afirmativa. Essa é uma discriminação indireta, usando esse conceito do Silvio Almeida, porque é o mito da democracia racial, que se a gente argumenta em favor disso, a gente está continuando com o processo de violência, porque quando tu não dá nome ao processo de violência, quando tu acha que esse processo de violência não existe, a gente está querendo mascarar para não precisar lidar com ele, para não, para continuar como está a situação. Só que como está, para as pessoas brancas pode ser que esteja legal, mas para as pessoas negras não, para as pessoas indígenas não, para as pessoas LGBTQIAPN+, também não. Principalmente se junta, né? Como a gente vai começar a falar nas próximas aulas, uma pessoa que é fruto de uma relação interracial, indígena e negra, por exemplo, e que tenha talvez um fenótipo muito mais ligado a uma pessoa negra retinta, e que seja, por exemplo, uma pessoa trans e pobre. Quando se junta isso, a questão fica muito difícil, né? A violência fica muito grande. Os processos de discriminação são muito opressores. Então, é preciso, sim, a gente reconhecer que existem todos esses processos de violência. E aí, o Silvio Almeida vai fazer uma distinção muito interessante, que é entre 3 tipos de racismo que existem. Racismo como uma violência, né? Considerando a questão da hierarquia com base num fenótipo. E daí ele vai diferenciar entre o racismo, nesse primeiro momento, entre o racismo individual. Primeiro, vocês já tinham ouvido esse conceito do racismo, agora vai ficar no infinito, tá? Porque eu quero ver vocês. Do racismo estrutural? Vocês já tinham ouvido esse conceito? Eu não tinha ouvido, Pro, mas hoje fazendo a UA eu vi que tinha atividade sobre isso. Ah, que ótimo. Eu nem lembrava que tinha naquele material lá sobre racismo individual, estrutural. Mas ele não chega a aprofundar muito, né? Fala alguma coisa, mas lá não chega a aprofundar muito. Não aprofunda. Uhum. Eu já tinha ouvido, prof. Eu acho que é como a gente vive, né? E até, tipo assim, muito nessas páginas, né, que a gente segue, eu sigo muitas páginas, e no ensino médio, quando eu fiz o ensino médio, ainda tinha aquele projeto que eu não consigo me lembrar, faz anos que eu tento lembrar e não consigo. Já faz uns anos que eu me formei no ensino médio. Integrador aquele, não era? Isso, que tu tinha que fazer um trabalho, né? Então, ali nos 3 anos eu fiz sobre o feminismo, e aí no último ano eu fiz sobre o feminismo negro, né? Ai, que ótimo! Uma pesquisa, assim, né? Enfim, e a gente tinha que fazer pesquisa, entrevista, né? E aí, então, eu acabei me aprofundando um pouco mais, mas não nada a ponto de, né, assim, naquela época eu lembro de ter estudado mais sobre isso, né? Sim. E a gente vive, né, ainda num racismo estrutural, na verdade. Sim. Até essa questão, como a prof estava falando, das cotas, né? E essa ideia de que não é justo, né? E aí eu vejo que tem muitas pessoas negras também que se sentem assim, né? Eu acho que essa ideia
da sociedade de dizer que não é merecedor, né? Que as cotas, enfim, são uma coisa que nos distanciam, né? A gente vê muito esse discurso de distanciamento, né? Eu acho que eles usam muito desse discurso de que as cotas, então, deixam as pessoas distantes, né? Que não seria preciso, que não precisaria existir, porque eles têm a capacidade de passar sem as cotas, né? Eu acho que eles se aproveitam muito disso para disseminar o racismo mesmo, né? E aí eu já vi algumas pessoas negras assim que concordavam com essa fala, né? Mas isso é distorcido, né? A gente sabe que chega muitas Sim, vezes distorcido, assim, sim. e vejo como isso afeta, então, né? Como esse discurso, na verdade, afeta muito as pessoas, né? Tanto os brancos quanto, enfim, as pessoas negras também que se sentem, então, humilhados, diria assim, porque algumas vezes já ouvi isso, né? Tem um amigo, e aí eu lembro que logo que nos conhecemos, assim, ele tinha ele é negro também, né? Ele tinha bem racistas, assim, né? E é da estrutura mesmo, né? Do nível, assim. E aí, com o tempo, ele foi percebendo também, foi vivenciando, né? Essas questões. E aí, inclusive, não entrou na URGS também, com a cota ali. A URGS é bem problemática quanto a isso, eu acredito. Já vi alguns casos, assim, de pessoas que não conseguiram entrar ali. E, enfim, ele foi vendo com o tempo, né? Eu vejo que mudou muito o pensamento dele. Mas aí, essa discussão me trouxe essa lembrança, assim, dele falando sobre isso, né? Ele, uma pessoa negra, falando que não concordava, então, com a lei de cotas, né? E a gente sabe que tem outras pessoas que também pensam nisso, né? E é, na verdade, uma forma da sociedade, né? De tentar se abster de qualquer comprometimento com as pessoas. É o que eu acredito, né? E vejo dessa forma. Não sei se eu complementar. Não sei se a Chay falou, eu peguei, acho que adiante, mais para frente, no caso, o relato dela. Mas a gente fez um evento, ela falou isso ou não? Não falou do evento. A gente organizou um evento uma vez também sobre isso, sobre cotas, enfim, a gente organizou alguma coisa nesse sentido. Ajudam a lembrar. Fechou o teu microfone agora, Caroline. Eu acho que caiu aqui, meu. Tá escutando? Agora voltou. Eu não me recordo se foi uma atividade que eu fiz com essa turma ou com a outra. De repente, as meninas conseguiram me lembrar. Mas eu acho que era com essa. Nós. Ah, foi você. Isso. A gente fez, né, Chay, alguma coisa nesse sentido das leis de cotas, né? Sim, a gente fez, na verdade, teve uma palestra também, né? E a gente falou ali sobre. Chamou, né, 3 mulheres, por acaso era 3 mulheres negras, e aí elas fizeram então uma palestra, a gente organizou um evento, foi o primeiro evento que a gente organizou, assim, era uma matéria mais focada nesses projetos, né? E aí a gente fez um evento, foi bem legal, sim. Tivemos essas 3 convidadas e elas falaram, né? Então que elas são da militância, né? E enfim, fazem parte de vários espaços assim de muito especial, assim, todas doutoras e mestres e grandes mulheres assim que fizeram uma fala muito legal. Que legal. Eu ia falar para vocês ali, até pela primeira fala da Chay, que o Peter Singer, que ele tem um texto sobre ética prática, e ele vai falar sobre, no primeiro capítulo, que é da igualdade e suas implicações, tem uma seção que ele vai falar da política de cotas dentro da ação afirmativa. E ele diz que esse princípio da equidade,
que tem a ver com a ação afirmativa, que busca a equidade, ele não é perfeito. E por isso que ele não é assim, não é uma política que precisa continuar existindo. Ele é um princípio que é histórico para corrigir um problema histórico. Então, na medida que se passar o tempo e socialmente a gente perceber que não é mais necessário, daí tudo bem. Porque se ele continuar existindo forever, né, para sempre, aí a gente vai estar, vamos supor, independente de se a sociedade mude, a gente vai considerar que as pessoas não teriam a capacidade para entrar sem a política de cotas. Mas não, é porque enquanto ainda existir um problema contextual, social, que pratica violência com relação às pessoas negras, essa política vai ser necessária. Na medida que não houver mais isso, que houver muita representatividade de pessoas negras em altos postos de trabalho, com salários muito bons, em situações de poder econômico, de status, né, não só de poder econômico, mas também de influência, por exemplo, em cargos políticos, representantes de alto, por exemplo, não tem nenhuma, teve um ministro negro agora, né, o Joaquim Barbosa, né, mas uma mulher negra no Supremo ainda não tivemos. Então, se a gente começar a ter muita representatividade em vários postos de decisões, nas grandes empresas, tanto no poder público quanto no poder privado, aí a coisa vai estar mudando. Mas enquanto houver minorias estando nesses espaços de poder, aí ainda a política vai se demonstrar necessária, né? Porque é preciso que a gente tenha uma sociedade que facilite a entrada dessas pessoas e nesses postos de trabalho para reparar uma violência histórica de quando as pessoas, e isso também seria interessante ter falado, é que não dá tempo de falar tudo, né, mas a gente não comentou sobre o Luiz Gama, né, sobre as universidades no Brasil, que por muito tempo não aceitavam pessoas negras, nem mulheres, né, por muito tempo elas não aceitavam mulheres nas universidades brasileiras, por muito tempo também não se aceitava pessoas negras nas universidades brasileiras. Então, é todo um histórico que a gente precisa considerar, né? Todo esse histórico, ele tem consequências. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava conversando lá num contexto meu de trabalho, o quanto que a gente ainda tem preconceitos, né? Que por um lado a gente se policia, mas se tu for por outro, a gente ainda tem muitos preconceitos. E não chega a ser preconceito, mas está entranhado na nossa fala a invisibilização de algumas condições de algumas pessoas. Por exemplo, eu estava falando para os colegas lá, é que vocês não estão com a câmera aberta, eu queria ver vocês, que apesar de eu estar muito assim focada em me policiar e ver o que na minha fala tem de questões, por exemplo, de preconceito não, é que a gente, na verdade, fala reproduzindo o preconceito da cultura onde a gente vive, né, e está imerso, então eu estou muito me policiando nesses aspectos, mas eu também estou me policiando em ver o que eu tenho de fala, assim, entre parênteses, capacitista. É que eu me dei conta semana retrasada que eu fiz uma fala para um menininho, tinha 2 alunos, e um deles tem cadeira de rodas, anda de cadeira de rodas, e o outro não. E eu falei para os 2 a mesma coisa, sendo que para um não fazia sentido nenhum aquilo que eu falei. Então, o quanto que a gente precisa estar sempre vigilante na nossa fala, para não discriminar e, de certa forma, violentar o outro, né? Só complementar o que tu falou, eu faço estágio na PAI, né? Tinha comentado, acho, contigo. E aí tem muito também de infantilizar as crianças com deficiência, né? Isso. Desde os pais, né? Eles mesmos percebem que fazem isso, no caso, né? E se depara muito com isso ali no dia a dia, sabe? Uhum.
Isso é muito constrangedor, né? E são várias formas de praticar violência, infantilizar, muito bem lembrado, Carolyn, porque quando a gente infantiliza e supervaloriza, por exemplo, né, é como se a gente quisesse mostrar que a gente não é, mas aí é que a gente está escancarando que a gente tem um preconceito, porque quando a gente diz, nossa, parabéns, muito obrigada, ou parabéns, isso foi ótimo, assim, quando a gente elogia demais alguma coisa, é algo que também parece que está uma discriminação disfarçada ali, né? Quando a gente infantiliza, a infantilização é uma coisa interessante, eu vi esses tempos essa fala para mulheres em altos cargos de poder, e daí os funcionários mais abaixo, ou nem chega a ser funcionários, mas sim, o exemplo era, eu já te deixo falar, Marli, o exemplo era de uma mulher que teria ido numa empresa fazer uma mentoria, e essa mulher tinha uma experiência assim de longa data, era uma mulher mais velha, inclusive, eu acho que ela teria um cargo de RH, assim, mas muito, muito alto, e daí eles agradecem ela, dizendo assim, sei lá, eu vou tentar reproduzir aqui, eu não me lembro exatamente, mas eles agradecendo pelas dicas que ela teria dado, assim como se fosse apenas dicas, e não conhecimentos alcançados ao longo de toda uma carreira profissional, sabe? Então isso também é uma forma de minimizar. E quando a gente chama de meninas, isso que eu lembrei da tua fala também, né? Obrigada, meninas. As meninas, para se referir a mulheres, colegas profissionais, que estão em cargos também de decisões, né? Daí chamar as mulheres de meninas também é uma forma que tem a ver com isso que a Carolyn falou, de infantilizar, de colocar como inferior no final, né? Então é bem interessante que a gente fique sempre vigilante. Mas eu acho que eu me perdi um pouco do meu fio da meada. Vou deixar a Marli falar e depois eu vou retomar o que eu queria dizer antes. Fala, Marli. Tá me ouvindo? Tá meio travado, não sei se é a minha internet. Agora sim. Aqui tá bem ruim o sinal, prof. Não, prof, eu só queria colocar essa questão da cultura, né? Que aqui em Passo Fundo, a gente tem bastante os angolanos, né? O pessoal lá da África, né? E daí, por exemplo, assim, eles fazem sempre alguns encontros, sabe? Ali na Praça Toqueto, em algumas praças, daí eles ficam ali com as vestimentas deles, tocando os tambor deles, sabe? E a gente não vê, assim, as pessoas dizerem ou incentivarem, sabe? Que legal, é a cultura deles, né? Olha que legal, olha que diferente. Não, a gente só vê as pessoas julgando, dizendo que eles vêm para cá para tirar as oportunidades de emprego dos daqui, que eles ficam só fazendo baderna e tudo mais. Então, já é uma coisa assim que a gente não. Fechou o teu microfone, Marli. Mas a gente estava te escutando. Eu terminei já, Pro. Tá bem ruim mesmo. Tá. A internet. Sabe que eu pensei, era uma das coisas que eu estava pensando quando a Chay falou e depois a Carolyn. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que
Ele era do Benin. E provavelmente também dessa cultura muçulmana, que é da África, né? É muito presente na África a cultura muçulmana, do islamismo, né? Então, eles têm essa vestimenta que são os vestidões, né? Camisetão, tem muito a ver com a cultura muçulmana, mas eles também tocam os tambores, porque é uma mescla da cultura africana, das músicas africanas, né, com a religiosidade do islamismo. E é uma das coisas agora, eu lembrei que nem a Chay estava falando antes do amigo dela que via isso, não era a favor da política de cotas. E esse menino que... Nem era um menino, ele era um homem já. Que veio lá do Benin, ele também achava que as pessoas negras aqui no Brasil se vitimizavam demais. E me levou uma bela de uma reflexão um dia sobre o racismo no Brasil, sobre o ser negro ou negra no Brasil, que é diferente de nascer e viver enquanto uma pessoa negra até a sua juventude num país africano, por exemplo, que não sofreu o processo de colonização como nós sofremos aqui. Eu fiquei pensando muito no que ele me falou, sabe? Que ele via as pessoas como que se vitimizavam demais, que tudo era racismo, que tudo era preconceito. E eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, eu ainda estou pensando, porque esse final de semana eu escutei também uma outra situação. Mas na época eu falei para ele, mas que eu achava que era importante a gente contextualizar, porque de repente ele nascendo no Benin, ele não vivenciou os vários processos de discriminação por ser uma pessoa negra, como uma pessoa negra sofre nascendo no Brasil, que apesar de ter muitas pessoas negras ainda, a gente teve esse processo de colonização fundado nesses preconceitos, né? Prof, eu acho que é bem isso, né? A diferença deles, eles estarem lá entre, né, todos negros, né? E nós, bem assim, eu acho que é um trauma mesmo para os negros, né? De terem sido escravos, de serem discriminados, de achar, né? Porque eu acho que isso foi implantado em nós, de achar que é menos, né? Então, até as cotas raciais, eu entendi melhor a partir, né, do momento que eu comecei a ouvir falar, que nem aquele evento que a gente fez mesmo, que as meninas lembraram e que realmente foi bem importante e bem esclarecedor. Porque eu também achava que era menosprezar, não achar que um negro tinha... como, né, entrar numa universidade sem ser por cotas. Então, eu também tinha essa visão de que estavam menosprezando os negros e não oportunizando, né? Então, eu acho que realmente vem em nós esse espírito, assim, de se sentir menos, né? Então, foi implantado de que os brancos tinham mais inteligência, e isso eu vejo que até hoje é assim, porque a gente sabe que, não sei se a maioria da população brasileira, mas existe uma grande parte da população brasileira negra, né? E eles não estão na escola, não estão nas universidades, não estão... Então, eles estão aonde? Né? Eu acho que é esse sentimento que existe no negro mesmo, né? De não se posicionar, de ter o medo de ser discriminado, porque é discriminado, sim, né? Que hoje aconteceu um fato bem... que foi racista. Eu presenciei. A diretora da minha escola não é preta retinta, mas ela tem raça de negro, né? Tinha uma prova lá para os 9º ano, né? Então, eu vi a aplicadora da prova, que era uma mulher branca, perguntar para ela assim,
quem que vai assinar como responsável? Você é coordenadora? Daí ela olhou e disse assim, não, sou eu mesma quem vou assinar, eu sou a diretora. Então, ela não estava achando que a negra era diretora. Ela estava achando que as outras brancas é que eram diretora, e eu não sei o que ela pensou que a Carla era, né? Então, é bem assim um sentimento de se posicionar mesmo, é bem como a Pro falou. Se chegar uma época onde as pessoas se reconhecerem né, indiferente da cor, que elas tenham a oportunidade de estar em certos lugares e que seja aceito mesmo também pelos brancos, né? Eu acho que não vai precisar isso, mas isso é uma coisa, creio eu, que a longo prazo, né? Que ainda não está sendo assim, né? Que nem isso que eu presenciei hoje, eu até achei, né? Eu escutei e dei risada sozinha, né? Porque a outra não pensava que a negra era a diretora. Ela pensou que as outras brancas é que eram, né? Então, existe realmente isso. E eu acho que criou em nós negros esse sentimento de se sentir menos, né? Então, é uma luta que depende de nós também, né? Depende da gente ir se posicionando e reconhecendo esse espaço, como que a gente pode atuar nesses espaços. Então, é algo que eu creio que estamos caminhando para isso. Porque a gente vê, né? Que nem eu tenho várias conhecidas que são negros, assim, retintos mesmo, e estão nesse espaço, né? Estão fazendo faculdade, já estão se posicionando, e a gente daí já vai passando para os filhos, né? Os filhos podem se colocar no espaço que for. Os meus filhos já não têm, né? Porque eu casei com um homem branco, então os meus filhos já não têm esses traços tão, né, de negritude. Mas, de qualquer forma, a gente ensinar que eles podem ocupar qualquer espaço, né? Incentivar a eles lutarem por isso, né? Então, eu creio que é um tempo que a gente vai ter que caminhar nesse sentido mesmo, né? Tanto de ser reconhecido por pessoas brancas, mas criar em nós esse sentimento de que sim, a gente pode estar, né? Perfeito, Gil. Quero comentar depois o teu exemplo que tu trouxe, que eu acho que foi perfeito, assim, para a gente, para a temática da aula. Então, a Chay fala, depois eu retomo. Na verdade, eu queria pegar isso que a Gil falou e dizer que ela trouxe exatamente, eu acho que o que eu falei antes do meu amigo, como o William se sentia, né? Foi exatamente isso, essa ideia de se sentir menosprezado, né? De, como a Janara falou, de achar que um negro não pode entrar na universidade se não for por cotas, né? E isso também vinha muito da mãe dele, né? A tia Grace também sempre trabalhou muito, não teve a oportunidade de estudar, mas então sempre influenciou, né? Falou para os filhos estudar e sempre disse que não queria que eles usassem, né? O fato de ser negro como uma bengala. Me lembro dela falar isso muitas vezes. E acho que a Dionara foi perfeita na fala dela, assim, só queria dizer que ela conseguiu passar a essa ideia que eu tinha falado antes e acabei não conseguindo dizer exatamente, mas era assim que ele, pelo menos que ele nos passava, que ele se sentia, né? Então ele não concordava com essa política por isso, acho que por esse medo, né, de se sentir então mais menosprezado e mais violentado, né, assim, perante a sociedade, por isso, né, por então ter uma bolsa, enfim, ali, alguma coisa assim. Mas era só isso mesmo. Perfeito. O exemplo da Dionara, esse último da professora branca falando para a diretora, né? Foi, assim, perfeito para mostrar o quanto a gente vive numa sociedade que está organizada sob o racismo, que a maioria das pessoas não se dá conta. Eu não sei se quem mais presenciou essa situação hoje, além da Jill,
se deu conta disso. Porque é muito bom que a gente tenha visto a situação, que a Dil, pelo menos, tenha visto a situação e tenha acendido esse sinal de alerta e tenha conscientizado isso. Porque, às vezes, nem a pessoa está consciente do que ela está falando. Nem a pessoa se dá conta que a fala dela foi racista. Mas, na verdade, no fundo, mesmo sem querer, talvez foi. Mesmo sem querer consciente, foi. É isso que a gente comenta que tem a ver com o racismo estrutural. E daí que vai para além do que o Silvio Almeida vai falar, que logo mais a gente volta lá no slide dele, mas o Silvio Almeida, eu já te deixo falar, Emília, ele vai fazer a diferença do racismo individual, o institucional e o estrutural. E ele vai falar que o racismo individual é esse fácil de identificar, quando a gente assim, explicitamente vê o agressor e vê a vítima e a cena acontecendo, de agressão, sei lá, em algum lugar tem uma câmera filmando e a gente consegue ver tudo, tem o agressor, tem a vítima e o fato acontecendo. O racismo institucional é um tipo de violência que já está mais implícita, que não está tão explícita quanto o individual, mas ele acontece numa instituição, numa organização que, por exemplo, é racista. Antigamente, ele dá como exemplo que algumas empresas diziam assim, como tinham, por exemplo, algum tipo de chamada para contratar pessoas, e diziam assim, colocavam a vaga de trabalho e depois embaixo colocavam assim, não aceitamos pessoas de cor. E por muito tempo teve isso. E hoje não é mais permitido. Isso é um crime, tem uma lei que proíbe esse tipo de coisa de acontecer. E então, antigamente, essas empresas que tinham essa conduta, a gente poderia considerar que havia um racismo institucional ali. Aquela organização não aceitava ninguém de cor. Aquela organização só contrata pessoas de cor para trabalhos de poder econômico ou status inferior. Naquela empresa não tem ninguém de altos cargos de gestão, de decisão, que são pessoas negras. Em empresas assim, pode a gente desconfiar de um racismo institucional, né? Quando a gente não tem. E daí que é importante, talvez, as políticas de ação afirmativa para que nesses cargos tenha pessoas negras, né? Mas o que o Silvio Almeida está falando, que é o racismo estrutural, é um racismo... Deixa eu só mudar aqui, que daí a gente já deixa a Emília falar, mas deixa eu entrar aqui. É um tipo de racismo que ele é implícito como institucional, ele é menos evidente, ele é sutil, né? Em relação ao individual, ele é muito mais sutil, já o institucional, mas o estrutural, ele, então, é muito mais implícito ainda. É muito mais sutil no sentido de não ser visível, mas de organizar e de violentar de forma muito mais agressiva as pessoas, porque elas não sabem nem a quem recorrer. Elas não sabem nem quando elas gritam pela dor que elas sentem, sabe? O racismo estrutural é uma coisa assim que é um tipo de violência que é tão profundo que a pessoa não consegue, ela se sente oprimida pelo sistema, mas não sabe a quem pedir ajuda. É uma coisa terrível. E é fruto do processo histórico de organização da nossa sociedade, que é baseada no processo de colonização que criou o racismo, que criou o conceito de raça, que criou a raça e que criou o racismo, né? E daí o racismo estrutural, então, aqui a nota em resumo, né, do Silvio Almeida. O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal, muito entre aspas, com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares
não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos indivíduos e lhes parece legado pela tradição. Daí se normaliza aquilo, né? Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo institucional e individual, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa na sequência. Tá. Então, agora a gente volta ali, eu vou parar de compartilhar. Só vou sintetizar e já passo a palavra para a Emília, pode ser? Então, o racismo estrutural do Silvio Almeida, que é um dos principais conceitos da aula de hoje, é essa violência implícita que a gente não vê quem é o agressor, não vê quem é a vítima explicitamente, mas ele está aí, e é isso que faz com que a Gil falou antes, com que, por exemplo, até hoje, no Brasil, a gente não veja a maioria da população universitária sendo pessoas negras. Mas, ao mesmo tempo, faz com que a maior parte da população carcerária seja negra. Isso é que é o racismo estrutural. A gente não vê quem é que está violentando, mas a gente percebe os efeitos. E agora, só para fechar com a fala da Gil também, lembrando uma fala de uma professora minha da especialização, que ela é psicanalista, e ela estava falando da questão estrutural, inclusive era um ponto da defesa da tese dela, pena que agora não lembro o nome dela para falar para vocês, mas ela ainda não defendeu, ela tá no processo. Eu acho que ela vai ampliar o conceito do Silvio Almeida para dizer que é tão estrutural que organiza a nossa consciência, a nossa estrutura psíquica, a nossa crença, porque a gente, é isso que a Gil estava falando, que a gente se sente inferior. No caso, as pessoas negras, né, que muitas vezes não se posicionam por não se sentirem capazes, ou por não se sentirem que têm esse poder, por não se sentirem confiantes nelas mesmas. E essa falta de confiança, essa falta de sentimento de poder, é o racismo estrutural agindo. Tanto nas pessoas negras, quando não se sentem, tanto nas pessoas brancas, quando se sentem com o poder de falar isso para essa diretora. Quando ela diz, é você que vai aplicar essa prova? Mas o que você é aqui? Quem é você aqui? Né? Como se ela fizesse essa pergunta. Que eu não sei bem se foi assim mesmo. Então, quando as pessoas se sentem autorizadas para pedir ajuda de uma pessoa negra numa loja, como se a pessoa negra fosse a funcionária da loja e não fosse um cliente, uma pessoa que é cliente da loja, né? Também isso é o racismo estrutural agindo. As pessoas, sem saber, já têm um preconceito e agem baseado nisso. Então, isso é o racismo estrutural, que essa minha prof, ela está querendo ampliar ainda o conceito do Silvio Almeida, que não é uma violência que organiza a nossa sociedade política, econômica e socialmente, e juridicamente também, mas ela organiza a nossa concepção, a nossa crença sobre quem tem poder e quem não tem nessa sociedade. Vai lá, Emília. Desculpa te fazer esperar tanto tempo. Imagina. Com a fala da Dionara, foi muito boa a fala dela, e daí então eu me lembrei, as meninas podem me ajudar no meu pensamento, da Chica e da Ana Maria. A Chica e a Ana Maria, já estou íntima, né, chamando elas a Chica e a Ana Maria, elas vieram nos dar uma palestra, a gente organizou um evento e elas foram as convidadas sobre racismo e as cotas
sobre a comissão de cotas, acredito que seja o nome. As meninas podem me ajudar, porque agora não estou bem lembrada, que foi sensacional. A Chica, ela é diretora de escola, já está com mais de 70 anos, e é diretora de escola, foi a primeira pessoa negra da família dela a entrar numa universidade, a se formar. Hoje ela temos a honra de conhecê-la e ela dizer que ela é mestra. E quando ela é daqui de Passo Fundo? Que eu acho que eu conheci ela. Sim. Um evento. Sim, esse evento foi fechado só para nossa turma, acho que para mais uma turma só. Mas ela está sempre palestrando, até quando teve agora no início do ano, acho que foi em maio, teve a semana acadêmica nossa, e eu e o Alex participamos lá no Direito. A gente ficou de fora da semana acadêmica, a gente foi participar lá no Direito, como é que era? Sim, foi esse evento que ela falou. Sim, esse daí já foi o segundo que eu fui. Que era do Direitos Humanos, não era? Que eu também fui nesse evento. Direitos Humanos e cotas, maravilhosa. Isso, a Chica. Foi maravilhosa. Ela é maravilhosa. A Ana Maria, e elas tinham recebido o prêmio lá em Porto Alegre também, da Comissão das Mulheres Negras, né? Nós tivemos a honra de conhecê-las, vieram a nossa turma, a Chica, a Ana Maria, não me lembro quem era a outra que estava junto. Até a Ana Maria é irmã da Anabela, que trabalha no Direito. São pessoas maravilhosas, sabe? São pessoas maravilhosas. Quando a Dionara falou da diretora da escola, eu me lembrei dela. Que eu fiquei imaginando, se fosse a Chica, ia dizer, eu sou professora, diretora, mestra, né? E, na verdade, seria esse carteiraço que as pessoas deveriam de dar para diminuir esse racismo estrutural, né? Perfeito, porque... E elas explicaram muito sobre as cotas também, Pro. Agora eu tô meio perdida, porque já faz um tempo, mas quando a Dionara falou em Pro e diretora, eu me lembrei na hora da Chica e da Ana Maria. Uhum. Elas são maravilhosas. Eu lembro agora da Chica falando nesse evento aí, que eu achei ela assim, eu achei que a fala dela naquele dia foi perfeita porque eu tinha levado uma turma e eu ia falar naquela noite sobre interseccionalidade. E a fala da Chica foi perfeita para o tema que eu ia trabalhar, que na semana que vem a gente vai tratar melhor sobre esse assunto aqui com vocês, né? Mas a fala dela foi muito boa. E também nesse colóquio veio a dona Maricotinha, eu digo Maricotinha, é Marcotinha? Isso, a Marcota... A Marcota, que ela é da Bahia, ela é de religião africana, ela também é uma pessoa muito iluminada, que ela deu aquela palestra dela maravilhosa, todo mundo queria mais. Eu e o Alex, a gente foi, e a Jocilde, a gente ficou emocionados, sabe? Foi muito legal o colóquio com a palestra delas. Foi. Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né? Que ao mesmo tempo, aquela noite, colegas, agora eu vou estar me posicionando aqui, né, para vocês, mas infelizmente naquela noite lá que eu levei uma turma minha, teve pessoas que criticaram muito eu ter levado a turma por causa do posicionamento político que foi tratado no evento. Então, assim, a gente está lutando, né? Por quê? Também é um sintoma, talvez, né? Era uma mulher negra de religião africana. Olha a interseccionalidade ali, né? E com a roupa e o turbante na cabeça. E, se eu não me engano, ela disse, eu sou uma mulher negra de esquerda, ela dizia, sim, né? Macumbeira da esquerda. Isso, foi esse o posicionamento dela, né? Isso. Uma mulher negra macumbeira de esquerda. Mas foi muito legal a palestra dela, assim, ó. Tirando a parte de que religião e política, cada um tem a sua, a gente não pode interferir, foi muito legal, sabe? Muitas experiências ela contou dela morar na comunidade, na favela, né? Que ela contou muito, que ela falou até que eles pegam geladeira velha e enchem de terra para fazer barreiras
para quando a polícia entrar, não atropelar as crianças brincando na rua. Ela, a vivência dela foi muito legal, assim. Perfeita lembrança, Emília. Fala, Gil. Prof, isso é outra coisa que eu acho também errado. A minha visão é errada. Por quê? Todo mundo pensa afro, a religião é uma só. A gente tem o direito de escolher qual religião quiser, né? Eu, por exemplo, sou cristã, né? Evangélica. Tem cristão católico, eu sou cristã evangélica, né? Então a pessoa vê um negro, já tem aquela rotulação de que a religião dele é a religião afro, né? Não sei agora o nome, mas enfim, né? É outra coisa que as pessoas têm essa coisa de já ligar um negro a essa religião. As pessoas não conseguem ver que cada um é como a Emília falou, né? Cada um tem a sua religião que escolher, né? Que a sua crença, que tem partido político, nem sei se isso, mas enfim. Mas também se pode se posicionar, né, de alguma forma. Então já é uma coisa que vem rotulada também, né? Que eu não sei se foi macumbeiro que usaram a palavra, Emília. Ela se falou. Mas daí já tem a visão. É negro, é macumbeiro, né? É outra coisa que é assim, um estigma, sei lá eu o que, né? Que também definem uma pessoa negra sendo de uma religião assim, né? Também acho assim um absurdo. Por quê? Porque a pessoa, independente da cor, ela pode escolher, bem como nós falamos ali sobre como a pessoa se identifica, né? Indiferente da cor dela, né? Indiferente de que eu sou negra também, mas não sou, né? Não tenho que ser dessa religião. Eu posso escolher outra, né? Sim. Então é outra coisa assim que várias rotulagens, né? Várias que eu acho assim que é questão de posicionamento, né? E eu acho que o posicionamento tem que ser nosso dos negros, né? Se posicionar, se identificar com o que quer ser, né? Não com o que os outros vão rotular ou, né, já ver como se fosse daquela forma, né? Então eu acho assim que sim, a gente tem que ser aceito pelos brancos, mas a gente tem que primeiro a gente se aceitar, né? Que nem antigamente, assim, no censo, a gente via que as pessoas não se declaravam negras ou pardas, né? Hoje em dia é bem mais. Então é uma conscientização nossa mesmo, né? Que a gente tem que conscientizar de que somos. Agora eu ia falar dessa raça, mas enfim, né? Somos, com essa cor, somos com, né? Esse. Eu acho que é mais assim conscientizar o pessoal mesmo, as pessoas, né? Que são negros, descendentes de negros, né? E aí eu creio que vai ter essa mudança, assim, porque se a gente mesmo não se aceitar, como que tu vai querer que o outro te aceite, né? Então, bem disso. E eu achei bem interessante essa tese ali que a senhora falou, que ela está vendo que é mais psíquico mesmo, né? Tanto também, além disso, também interfere no psíquico, que é como a gente se sente. E muito, né? Porque às vezes o negro mesmo tem a vergonha de ser negro, né? Então, é algo bem que eu acho que realmente combina com a pesquisa. É isso, é uma coisa tão... E inclusive, essa minha professora, ela dizia assim, por exemplo, as pessoas não... Ela disse assim, as pessoas brancas, em algum momento, elas vão escorregar e vão praticar o racismo. Por causa do racismo estrutural. Ela disse assim. E daí ela citou um exemplo que ela estava no elevador com uma colega
e daí entrou uma pessoa e disse assim, nossa, que lindo o teu cabelo, que era cacheado. Eu não me lembro agora como o cabelo dela é crespo, bem cacheado, e daí ela disse que essa pessoa pegou no cabelo dela e disse, que lindo o seu cabelo. E dela, tá, obrigada. Mas ela disse assim que o fato da pessoa se sentir à vontade, com a intimidade para pegar no cabelo dela e dizer para ela que ela estava bonita, é uma coisa assim que entra naquela coisa de que acho que a Carolyn ou a Chay falou no início, eu me lembro quem de vocês que falou no início, tem a questão de infantilizar as pessoas que têm, da PAI, né? Pessoas que têm alguma questão de deficiência. Nesse caso não é infantilizar, mas assim, é se sentir próximas, se sentir com uma afinidade maior do que realmente existe, porque são pessoas negras. E daí, se fosse uma pessoa branca, não ia parar e dizer, nossa, que lindo tá essas tuas luzes, esse teu cabelo, não sei o quê. Mas daí, se é uma pessoa negra, com cabelo tal, ou com um turbante, dizer, olha que lindo que você tá, que não sei o quê, nossa, você é linda. Se sentir com essa intimidade para chegar nesse ponto, né? É uma coisa que passa do limite. E esse passar do limite é uma expressão do racismo estrutural. Parece que não tem um racismo ali, mas no final tem. E é uma coisa assim que é incrível, mas existe. Existe porque a gente nasceu nessa cultura que está entranhado em tudo, né? E então é bem importante que a gente comece a se dar conta de tudo isso, mas a gente vai se dar conta só falando sobre isso, né? Mas enquanto a Gil falava também, eu me lembrei da Djamila Ribeiro, que ela vai falar que que as pessoas brancas, elas também precisam se posicionar. Se não me engano, porque ela vai ter esse livro aqui, que é o Lugar de Fala. Inclusive, antes de falar sobre isso, quando a Macota falou aquilo, eu sou macumbeira da esquerda, eu falei para o meu pessoal da minha turma, perguntei como é que eles tinham sentido a palestra, como é que eles receberam a palestra, tudo, né, para eu começar pelas beiradas, mas falando que ela estava falando do lugar de fala dela. Lembram que a gente falou do lugar de fala no primeiro dia? Então, ela estava falando do lugar de fala, então eu linkei com esse conceito do lugar de fala. Ela apresentou todo o lugar de fala dela, assim como eles também têm o lugar de fala deles, ela tem o dela. E a gente precisa respeitar, como a Emília estava falando agora, né? Mas foi essa questão da interseccionalidade. Ela era uma mulher negra, de esquerda, e ela falou macumbeira com todo orgulho, mas eles receberam com todo o preconceito, né, que existe na sociedade. Então, tem essa questão da interseccionalidade muito grande ali. Mas agora, eu queria falar... Eu mandei para ela um oi no Insta, ela me aceitou, me respondeu. É? Uhum. Que ótimo! Aquele dia ela tinha vindo de lá de Brasília para palestrar aqui em Passo Fundo, e depois ela voltou lá para a cidade dela. E como é que ela dizia? Mulher negra, macumbeira, de esquerda e da favela. E da favela, isso aí, que daí tem a questão da classe social, que, claro, nem todo mundo que mora na favela é pobre, mas a maioria, ou não a maioria, geralmente se tem esse estigma, né, de que a pessoa que mora na favela é pobre. Então, colocar tudo isso... Pobre, o estigma é ser marginalizado, né? Marginalizado, acho que a consideração foi melhor ainda, Porque daí ser pobre não atrapalha tanto quanto ser marginalizado, né? O estigma de ser marginalizado. Isso. O que a Kimberly Crenshaw vai falar é que quando entra a questão de ser pobre, né,
na intersecção dos preconceitos, a coisa fica pior, mas eu acho que o ser marginalizado, eu acho que é outra questão que nem sempre está associada com a questão do poder econômico, né? Eu acho que é interessante, é mais uma questão interessante. Bom, eu vou aproveitar esses últimos minutos para falar do conceito de necropolítica. Eu adorei, estou adorando a aula hoje, que vocês estão bem falantes. Necropolítica, e eu acho que quando a gente fala, as coisas vão fazendo mais sentido e o aprendizado se consolida, né? Que, na verdade, vocês vão associando de várias outras aprendizagens que vocês já tiveram e já construíram e vão fortalecendo. Acho que isso que é a riqueza. Então, aqui, vocês já tinham visto essa pessoa? Já está o nome dela ali. Já tinham visto o Akili Bembe? Ouviram falar? Ou já tinham visto a imagem dele? Não? Não, Pro. Uhum. Então, o Akili Bembe, ele é camaronês. Isso, ele é um filósofo e cientista político camaronês que escreveu esse livro, Necropolítica. Deixa eu ver se vai aparecer o livro dele ali. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Esse livro ali, ó. Esse é um outro livro muito bom de ler. Na verdade, ele não é bom no sentido do tema que ele trata, né? Porque é um tema, assim, que a gente percebe que ele está falando de uma realidade que existe em vários lugares do mundo, que retrata muito o que é o que acontece no Brasil hoje. Apesar dele não falar da realidade brasileira especificamente, ele cita, sim, uma parte do livro lá no final do que acontece aqui no Brasil, mas ele vai relacionando com o que aconteceu em outros lugares do mundo, que é esse fenômeno da necropolítica. Você já tinha ouvido esse termo da necropolítica? Não. Não. Tá. Então ele vai falar nesse livro que e isso é muito importante para vocês que estão trabalhando com essa questão da assistência social e vão trabalhar, né, como assistentes sociais. Ele diz que a necropolítica, ele vai basear lá no biopoder do Foucault, que é um poder, né, sobre a vida das pessoas, e ele vai desenvolver esse conceito da necropolítica, necro, que tem a ver com morte, né? Sabe o termo necrose, que morre uma parte da nossa pele, do nosso corpo, necrosa? Necro, então, tem a ver com morte. E política, com essa organização dos interesses de uma sociedade, né? Então, a política da morte, a necropolítica, seria uma política que decide quem deve morrer e quem pode viver. Isso é muito forte, gente. Anotem em algum lugar aí para vocês gravarem esse conceito. É uma política que determina quem deve morrer e quem pode viver. E isso acontece quando? E daí a necropolítica ela vai estar associada com o racismo. Racismo não só de pessoas negras, mas de pessoas ciganas, de pessoas indígenas, de pessoas, sei lá, por aí vai. Onde estiver acontecendo mortes, genocídios, com base em determinações de alguma política, ou falta de alguma política, falta de alguma ação afirmativa, falta de investimento público em determinada zona, em determinada região, falta de proteção de direitos básicos, falta de situação de, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente
quando se fecha os olhos para o que está acontecendo em algumas cidades mais violentas do Brasil, quando se fecha os olhos para algumas mortes, por exemplo, de pessoas indígenas em algumas comunidades que estão com disputa de território, e aquela população indígena assim morre em quantidades enormes, quando a gente fecha o olho para isso e o poder político não faz nada, isso é uma necropolítica que vai ditando quem é que deve morrer e quem é que pode viver. Quando o investimento público acontece em regiões da cidade, que são as regiões que têm as pessoas mais ricas, iluminação pública vai para os bairros onde as pessoas ricas moram, saneamento básico vai para os lugares onde as pessoas ricas moram, onde tem as empresas que essas pessoas ricas têm, segurança pública vai passar onde as pessoas de mais poder econômico têm, no centro da cidade, ou em algumas regiões onde essas pessoas moram, e ao mesmo tempo não vai para os bairros mais marginalizados, como usando o conceito que a Emília nos trouxe, né, que geralmente está a população mais pobre, né, algumas margens da população mais pobre, e não as margens das populações mais ricas, né, isso é uma necropolítica. Quando, por exemplo, postos de saúde não tem perto dos locais onde as pessoas mais pobres moram, mas tem perto de onde as pessoas mais ricas moram, isso é necropolítica. Quando a polícia mata e mais mata pessoas negras, isso é necropolítica, sabe? Então ele vai colocar não só exemplos aqui do Brasil, mas exemplos de outros lugares do mundo. O livro é muito bom, gente. É assim, é bom porque ele faz sentido, sabe? A análise que faz sentido. E nesse sentido que é bom, e no sentido de que é um texto que flui. Ele é um texto também curto, mais ou menos nessa estrutura aqui, e é uma leitura que vai, porque ela não é, apesar de ser uma leitura difícil, um tema difícil, vai falando de coisas que são compreensíveis, sabe? Então, nesse sentido que é uma leitura que a gente entende. E para finalizar, e dar um exemplo disso, eu peguei o Atlas da Violência do Brasil aqui, ó, eu vou trocar a página para compartilhar. Opa, parei de compartilhar. Era para parar. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês isso e depois eu mudo lá já para o relatório. Eu pesquisei aqui o Atlas da Violência no Brasil e já tinha o Atlas, então, de 2025, ó, que é feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, né? Foi uma pesquisa que eles fizeram de 2000, eu acho que fecha ali em 2000 no presente documento, assim como fizemos as edições dos Atlas de Violência de 2023 e 2024, faremos 2 análises. Mas geralmente ali pelas pesquisas que a gente viu, eles vão considerar os dados de um intervalo de 10 anos, de 2013 a 2023. Vou compartilhar outra guia agora. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo. Isso. Ó, então, esse aqui é o Atlas da Violência no Brasil de 2025. Quer falar alguém? Prof, eu só ia dizer que o prof. Glauco mostrou o Atlas da Violência para nós. Em qual disciplina vocês estão tendo? É na disciplina de estudo sobre violência. Mas ele não aprofundou, sabe, Pro? Ele só falou para nós, né, que se a gente quisesse dar uma olhada, era um material bem interessante, a base de dados e tudo mais. Isso.
Isso. Eu vou fazer um recorte aqui para buscar pessoas negras, que a gente está falando de racismo, né? Racismo estrutural e necropolítica. Então, essa política da morte, que diz quem deve morrer e quem pode viver. E eu acho que isso aqui é muito representativo. Claro que poderia ter vários outros dados, mas eu pensei nesse dado aqui para trazer para vocês, porque vai falar de uma, de uma de um racismo estrutural que tem no Brasil, que faz com que a maior parte da população negra esteja encarcerada ou seja morta pela polícia, né? E enquanto que a maior parte da população que está nas universidades, assim, considerando no todo do Brasil, ainda a maioria é uma população muito embranquecida, muito branca, né? Eu não sei se eu posso dizer embranquecida, mas é muito branca. Então, não faz sentido, não fecha o número, porque a maior parte da população no Brasil é negra. É 65%, se não me engano, da população brasileira é negra, mas não é 65% da população universitária que é negra, né? Não é esse número. Mas isso aqui revela um pouco da necropolítica e do racismo estrutural que existe ainda no nosso país. Ó, a violência contra as mulheres, considerando o homicídio de mulheres negras e não negras no Brasil. Violência contra pessoas negras também tem um capítulo que é só sobre ele, ó. Eu vou pegar uma parte ali que vai falar sobre as mulheres negras. Eu vou pular um pouquinho aqui para a gente ir já direto para um ponto que vai sintetizar um pouco disso aqui, que eu já tinha grifado. E depois vocês podem buscar. São vários dados de diversas formas, os países que mais matam mulheres negras, os países não, desculpa, os estados no Brasil que mais matam, se não me engano é Piauí, um dos que mais mata mulheres negras. E eu quero chegar num dado que faz a comparação aqui, ó. Ó, esse cálculo é útil para identificar desigualdades na violência letal e, no limite, servir como mais um indicador para orientar políticas públicas. Esse cálculo de quantas vezes mais se mata mulheres negras em relação a mulheres brancas no Brasil. É esse o cálculo que eles fizeram ali acima e é disso que eles estão falando aqui, tá? Então, no Brasil, em 2023, o risco de uma mulher negra ser assassinada foi 1,7 vezes maior do que o risco de uma mulher não negra. Isso significa que para cada homicídio de uma mulher não negra, ocorreram proporcionalmente, olha que absurdo, 70% mais homicídios de mulheres negras. Isso aqui é uma coisa assim que deveria nos estarrecer, e é o que a Kimberly Crenshaw vai falar, que a semana que vem, eu acho que eu vou falar sobre isso com vocês. Eu quero voltar aqui, porque eu queria apresentar em números para vocês verem. Deixa eu ver se eu resgato. Que no intervalo de 10 anos, deixa eu ver onde é que está o dado. Aqui, ó. Acho que é aqui que fala. Nos últimos 11 anos, então, de 2013 a 2023, os registros apontam para 30.980 mulheres negras vítimas de homicídio. Imagina essa quantidade, gente. Em 11 anos, 30.980 mulheres negras sendo mortas no Brasil. É um número muito grande, né?
E então isso aqui é um pouco assim um exemplo muito pequeno do quanto que a gente vive num país que é racista e que é sexista, juntos, né? Que é o que a gente vai começar a falar. Mas, além disso, isso é um dado com relação às mulheres. No mesmo relatório vai ter com relação a pessoas negras, que a gente sabe que se a gente for considerar a população carcerária, a maior parte da população carcerária do Brasil são homens jovens negros, que estão entre 19 e 30 e poucos anos. Então, olhem só como que esses dados, eles retratam uma realidade muito dura de violência, de necropolítica, né? Então, isso aqui que eu queria trazer para vocês hoje. Esses dois conceitos do racismo estrutural e da necropolítica que a gente vivencia no Brasil hoje. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Uhum. Eu vou parar a gravação agora, tá, gente?